Fala, liderança! Estamos começando hoje um podcast especial para falar sobre marketing político chamado Coisa de Marqueteiro. Hoje é o primeiro episódio. Eu tenho uma honra de receber aqui um grande amigo, Márcio Lima. Márcio Lima, obrigado pela sua presença. Que bom que você topou esse desafio de a gente começar algo novo, diferente, né? Dentro dessa proposta de falar sobre marketing político. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Espero que dê sorte, né? Que eu seja o primeiro e evolua mais e seja vida longa. Márcio Lima é administrador com larga experiência na área de comunicação, tem exercido funções de relevância na iniciativa pública e privada. Na área pública, foi chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, coordenador executivo da União de Vereadores de Goiás, coordenador de comunicação, gabinete legislativo, chefe de gabinete, e antes de criar a agência, ele tem uma agência chamada BM2, né? Ele trabalhou como atendimento, mídia, redator, planejamento, já trabalhou com mais de 60 campanhas políticas e eleitorais. Ou seja, aquele cara que joga em todas as partes do time, né? Se precisar jogar na zaga, no meio de campo, no atacante, tanto faz. Só não pode perder a eleição. Então, quando você entra num projeto, é para ganhar, né? Só não pode perder a eleição. Então, que bacana, que bom que você está aqui. A gente quer conversar um pouco para conhecer esse trabalho, como é que funciona e ver também alguns aspectos importantes, principalmente voltado para a próxima eleição, por exemplo. Para quem quer construir uma candidatura. Então, muita gente me pergunta, será que eu devo ser candidato? Eu tenho dom para isso? Eu sou a pessoa certa? As pessoas sentem o desejo de se candidatar, mas o que a pessoa precisa ter, por exemplo, para se candidatar a vereador? Evandro, eu sempre falo assim, aqui eu vou falar sem muitos cacuetes linguísticos nossos do meio publicitário, até para quem estiver nos ouvindo, né? Acho que a pessoa, primeiramente, ela tem que ter vontade, de fato, em fazer alguma coisa. Servir a sua comunidade local, primeiramente. Política, ela não é profissão, ela é sacerdócio, né? Então, uma pessoa que, vamos imaginar que um líder comunitário de um agrupamento religioso resolve achar que ele tem que ampliar um pouco mais as suas ações, porque as ações que ele está é limitada, porque ele, como agente comunitário religioso de alguma comunidade, ele fica limitado. E aí ele começa a entender que ele tem que ir para um degrau maior, ele tem que primeiramente ter uma base e também ter o que eu sempre falo, dedicação, não só vocação. O ato de ser político, ele tem que ser vocação, ele tem que ter aquela coisa vocacionada mesmo, de servir. Você já fez campanhas pequenas, né? Já fez campanhas gigantes, mas o cara que é o vereador, ele é o primeiro contato da comunidade. Então bate na porta dele, o gás acabou, vai na casa do cara que é político local, o carro estragou, tem que levar alguém para fazer cirurgia, a mulher está grávida do vizinho. Então, enfim, acho que antes de tudo é ter esse desejo de servir. E é verdade, a máxima que a gente escuta falar dentro do marketing político, que a campanha de vereador é a campanha mais difícil? É a mais difícil. É a mais difícil que tem. Eu falo que a campanha de vereador ele é o grande teste para um grande líder. Não que os outros cargos não estejam. A gente sabe de candidatos que já foram direto para deputado federal. Isso é indiscutível. Mas se você pegar os grandes líderes que nós tivemos, principalmente no estado de Goiás, quase todos eles foram vereadores. Você pegar o Iris Rezende, começou como vereador. Maguito Vilela foi vereador. Santilo foi prefeito, mas fazia um trabalho comunitário e virou ministro. Então, assim, se a gente pegar essas referências, o trabalho de base é o que conta primeiramente. Então, esse primeiro contato e o candidato a vereador é o que mais sofre, coitado. Não, e todo mundo sabe onde ele mora, né? Sabe? Não, vai lá na casa dele, tem o telefone dele, encontra ele lá no boteco, na distribuidora, enfim. É o que está mais próximo ali, né? É o que está bem próximo ali das pessoas no dia a dia. Na realidade, né? E outra coisa também, mas que a gente tem que observar é o seguinte, é muita gente querendo ser vereador. Então, assim, a chance de você ter um discurso igual a alguém é muito grande, né? Eu tenho alguns exemplos, você falou assim que a eleição mais difícil é de vereador. Eu tenho um exemplo de uma família que é de Rio Verde, que os irmãos foram 2 irmãos eleitos vereadores. Municípios pequenos, assim, o primo sai candidato, a irmã sai candidata, o cunhado sai candidato. Divide a família. Não, divide a família, né? Então, a questão da eleição,
Não existe eleição fácil. Independente de ser vereador, ou de ser de presidente da República, não existe eleição fácil, né? Você já fez muitas campanhas aí, né? Eu acho e sempre digo quando eu vou conversar com qualquer que seja candidato a presidente de entidade de classe, enfim, a arrogância precede a derrota. Então, antes de tudo, você tem que ser uma pessoa consciente do seu papel perante a sociedade e ter muita humildade. Acho que esse é o grande lance para você começar a ter sucesso, porque dinheiro, Evandro, ele não é tudo numa campanha, não. Até ia perguntar, tem jeito de ganhar a eleição sem dinheiro? Tem, com pouco recurso. Com pouco recurso, com pessoas... Eu faço uma palestra que chama, e agora evoluiu um pouco mais por conta das redes sociais, que é a campanha porta a porta. Como desenvolver a campanha porta a porta. Você fazendo contato, é o que nós falamos de engajamento hoje, é o que nós usamos dentro das métricas das redes do marketing digital, é você fazer esse contato direto. Porque, por mais Ken Melman, que é um estrategista político, ele falava o seguinte, num mundo cheio de informação, as pessoas estão carentes de atenção. Então, a atenção, o contato, aí eu vou voltar da eleição mais simples, que é a primeira, né, do legislativo, que é de vereador. Por que tem alguns vereadores? O vereador, o da ambulância, Tem um da ambulância, da farmácia. Não, da casa de apoio. O da casa de apoio. Todos vão ganhar, porque ele está no contato diário com as pessoas. Ele está entendendo, ele está vendo o sentimento, a dor, o sofrimento ali. Então, tem como fazer campanha sem dinheiro, sim. Mas com dinheirinho não é ruim, não. Não é ruim, não, né? Quais são a pessoa chega para você e fala, Márcio, quero ser candidato. Qual a primeira pergunta que você faz para ela? Você está disposto a abdicar da sua vida para servir as pessoas? Faço sempre essa pergunta. Aí eu faço a segunda pergunta. A sua família concorda com a sua campanha? Aí eu faço a terceira pergunta. Você contou para sua esposa quando é casado? Porque se a família não estiver de acordo... Não tem como. Não tem como, porque é muito difícil você entrar num projeto, porque você concorda que ali está incluído num projeto de uma campanha muitos sonhos. Sonhos de uma região, de uma comunidade ou de um segmento, né? Quando você deposita a esperança numa pessoa, tem um sonho de transformar ou de fazer alguma modificação em algo. E aí você acaba fazendo outra coisa, que eu acho que é um passo um pouco mais além quando você está fazendo um trabalho sério, né? Eu vou fazer o que para devolver essa confiança para as pessoas? Então, a questão do sonho, da esperança, ela acaba sendo um pouco assim conflitante com aquilo que você quer fazer para a comunidade. Eu digo para a comunidade. Não, e tem outra coisa, né? O político acaba sendo uma pessoa pública. Então, a partir de um determinado momento, você perde a sua privacidade. Eu posso mexer? Eu estou mexendo aqui. Pode mexer à vontade. Mexendo aqui, eu não quero ficar travadinho, não. Você perde a sua privacidade. De repente, você vai no clube com a sua família. Alguém te para... Você não tem privacidade. Não tem privacidade. Não, você não tem mais privacidade. Você não tem privacidade é outra coisa. Ainda mais agora. Quando você se torna uma pessoa pública, as pessoas ficam mais sinceras com você. Eu falo sempre nas minhas... Quando você me perguntou aquela hora, quando eu vou discutir com a pessoa como é que vai se desenvolver a campanha, que a gente faz todo um brainstorm ali, você vai organizando para entender, você faz um briefing, como é que vai ser, depois você faz um planejamento, né? Para quem está nos escutando, isso aí é o que a gente faz, quem é organizado. Campanha que é organizada faz esse tipo de coisa, né? A pessoa ela se tornou pública a partir do momento que ela colocou à disposição o nome dela. E ela vai ter muito dedo na cara. Você agora só vem aqui porque é de eleição. Você nunca apareceu aqui. Então você me tratava bem porque você era candidato. Tem que estar preparado. É o que eu disse aqui no início da minha fala. A pessoa tem que gostar do que ela vai fazer. Então ela tem que estar disponível, ela tem que estar ciente que ela vai pegar uma lepra, né? A partir daquele momento lá também, você passa a ser bandido, né? Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, a imagem dos políticos é muito deturpada. Muito. Ou deturpada, ou assim, eles construíram ao longo do processo. O que aparece na televisão é só as coisas ruins. É difícil você ver no jornal, gente, vamos fazer um aplauso aqui para o governador de tal lugar que fez tal iniciativa. Eu nunca vi.
isso acontecer. Queria agradecer aqui o vereador da cidade tal que revolucionou a cidade com um projeto assim. Eles não falam. Será que não existe um projeto bom, uma postura boa? Tem político que presta, Marcelo? Não, tem. Muitos. Ixi, muitos. É a grande maioria. Eu tô aqui falando isso para você e o que você foi falando foi me vendo na memória grandes políticos, pessoas que têm posicionamento ideológico bem definido, sem ser esses estereótipos que surgiram aí, essas figuras folclóricas que surgiram nas últimas 2 eleições aí. Não. Gente que tem realmente propósito, né? É gente que realmente sabe qual que é a função dela enquanto político, qual que é a função dela enquanto parlamentar ou enquanto executivo. Enfim, tem gente boa. O que às vezes acontece, e aí eu vou te falar que baseado nas minhas experiências, político, ele é imediatista. Então, assim, ele é eleito para 4 anos, certo? Então, ele é imediatista para algumas situações. Mas ele tem preguiça em algumas outras situações. Cuidar da imagem dele, principalmente, ele só quer fazer no último ano e agora... Vou dar um exemplo de prefeitos que vão à reeleição, ok? Ele tem 4 anos. Aí ele decide contar o que ele está fazendo só nos últimos 2 anos. E assim, ele resolve trabalhar e cuidar da comunicação, que é o que nós estamos discutindo aqui, né? Que é a nossa função, a minha e a sua, no último ano. Só que aí ele esqueceu de combinar com a oposição, que a oposição ia criticar ele, que a oposição ia falar que ele não fez. Aí ele não conta. Aí ele fica sendo um mau político. Por quê? Porque ele deixou alguém contar a história dele. Eu sempre falo, Evandro, se você não contar a sua história, outro vai contar. E ele vai contar do jeito que ele quer. Não, e tem 2 situações. Existem, por exemplo, prefeitos que realmente não conseguiram trabalhar, não foram eficientes no trabalho e não tem o que contar. Maus gestores. Maus gestores. E tem gente que faz bastante coisa, mas ninguém fica sabendo. Tem demais. Eu não vou dizer o nome do município. Teve um município que eu fiz campanha... Nós estamos entrando na fase de começar a dar os exemplos. Os cases, né? Teve um município que o prefeito, eu fui chamado lá faltando 1 ano e 8 meses, eu fui indicado na época pelo Mário da Groupon, que é um grande amigo, que para mim é um dos melhores institutos de pesquisa que tem. Viu uma situação, um cenário, ele falou assim, tem só uma pessoa que eu vou te chamar aqui. Ele chamou, conversou, falou, prefeito, tem como nós melhorarmos aqui a gestão. Nós temos como melhorar a gestão. Mas tem um erro que o senhor cometeu. O senhor está sem grupo político e o senhor não comunicou esses 2 anos e tanto aí. E a sua oposição é oposição que tem... Articulada. Não, tinha deputado federal, tinha deputado estadual. Cara excepcional, bom gestor, sério, correto. Fez mais obras que o antecessor dele, que ficou 8 anos. Mas aí, o que nós fizemos? Nós fizemos todo um trabalho, toda uma estratégia, melhoramos a questão da imagem, popularidade, a imagem da gestão, mas só que o pessoal já tinha pegado, não sei se eu posso falar alguns termos aí, catinga de égua. Ele pegou, então assim, o cheiro não saía, ficou como ele é incompetente. Não, agora está trabalhando porque é época de campanha, é último ano, agora que... Mas não é. Então, todas as quali que nós fizemos, que é outra coisa que nós trabalhamos muito, é com pesquisa. Não existe pôr o dedinho aqui, o vento está indo para cá, não. Eu só trabalho com pesquisa. Eu só trabalho com pesquisa. Todo o trabalho meu tem sempre 3 institutos trabalhando comigo. Sempre. Sempre. Qualquer projeto meu, eu tenho instituto trabalhando comigo. 3. Tem 3 institutos que eu sempre trabalho. Por quê? Porque aí com isso você tem dimensão e com isso você vai fazer essa medida. Está dando certo o que você está aplicando, determinada estratégia que você fez deu certo. Então, voltando para a sua pergunta aí, não estou me perdendo não, né? Não, tá ótimo. Voltando aqui para a sua pergunta aqui, se não tiver a questão de agrupamento mesmo político que tem depois, porque você melhora a gestão, mas você não tem grupo político que não cuida da sua imagem, porque o grupo político, Evandro, é o que nós estávamos falando aqui nos bastidores. Tem muitas pessoas que estão aventurando na nossa área aí que não sabem o nome de um presidente de partido, não sabe quantos deputados tem no Estado, quantos deputados, por que nós temos só 17 assentos para deputados federais, né? Por que se faz 2 senadores numa eleição e na outra só um senador? Mas enfim, isso é de menos, mas eu estou dizendo assim, o que às vezes leva a um sucesso de uma campanha é você saber entender o que o seu cliente também quer e a população está querendo. O pessoal que está querendo candidatar agora para a próxima eleição, eu estou focando no vereador primeiro, porque
eu tenho um carinho muito grande por essa função, por essa iniciação política. Você já foi candidato? Nunca fui candidato. Tem vontade? Não tenho vontade, mas assim, também tô aberto. Claro. Vai que surge uma oportunidade, né? Que minha esposa não escute, porque ainda não tem aquela primeira pergunta lá não vai passar no crivo dela, não. Mas, assim, até por quê? Por que a gente estava falando da família? Por que a família tem que concordar? Porque você perde a privacidade. Total. Você abre mão de muitas coisas para atender os outros. Porque quando você é um ente público, a pessoa vai te pedir ajuda, significa que ela já passou por todos os lugares. Quando alguém vai pedir para um político, é porque ela já tentou de tudo. O último recurso é o político para ver se ele resolve uma situação que o Estado deveria resolver de uma forma tranquila. É vaga na UTI, é ambulância, é remédio, não sei. Todo mundo tem uma dor específica. E aí o vereador é o mais próximo. É muito difícil ouvir falar, eu estava precisando de uma ambulância, procurei um deputado federal. Só quando ele tem uma base, um escritório específico numa determinada cidade, alguma coisa que tem uma referência, mas é muito distante. Um deputado federal é mais distante, o deputado estadual é mais próximo, mas ainda é distante, principalmente quem é do interior. O cara... lá, a deputada se elegeu lá em Morrinhos. Ela passa o tempo aqui em Goiânia, então ela não está lá o tempo inteiro na cidade dela, por mais que ela tenha um escritório, por mais que ela tenha uma estrutura e uma turma para atender, ela pessoalmente não é diferente do vereador. O vereador não. O vereador você sabe o bairro, você vai na Câmara, você encontra com ele está na sua cidade, então não tem como ele fugir de você. Então, essa pergunta, quando fala da família, do desenvolvimento da família, é muito importante. Outra coisa também. Como a gente estava falando de sacerdócio, né? Você vai entrar para um pleito político. Falta agora, sei lá, 26 meses para a próxima eleição, ou 18 meses, 18 meses, né? O que acontece? Se a pessoa começar a trabalhar nos últimos 6 meses, é melhor nem entrar. Não entra. É fazer um trabalho preventivo. Vamos falar aqui, brand. Uhum. O cara tem que preocupar com a imagem dele. Então, o que eu estou querendo? O que é esse produto aqui? Vamos colocar como produto até para facilitar aqui a nossa conversa. Como é que eu vou vender esse óculos aqui para quem não enxerga? Mas se eu começar a falar que óculos é bom, que óculos não sei o quê... o cara lá na frente vai precisar de óculos uma vez. Rapaz, eu estou precisando de óculos. Aí eu lembro que alguém um dia falou de óculos. Eu vou lá na ótica do Evandro José. Evandro, eu vi. Seu Márcio, como é que tá? Tudo bem? Porque eu já fiz um trabalho anterior. Eu fui nutrindo. Eu vou fazer um pouquinho do marketing digital aqui. Eu fui mostrando para ele que a hora que ele precisasse, ele poderia confiar em mim. O que o político tem que fazer, que os políticos têm que começar a entender... Não adianta você querer fazer impulsionamento em rede social achando que isso vai dar resultado eleitoral. Olha só, corte. Isso é um pedaço para corte. Entendeu? Então não adianta você fazer impulsionamento em rede social achando que aquilo ali vai dar resultado eleitoral. Muito pelo contrário. Ele é um complemento para que você possa... lá na frente, ter a possibilidade de conversar com o Evandro José. Evandro, eu fui impactado por um material seu aqui, que bacana, rapaz. Aí sim, o que os políticos têm que começar a pensar hoje, Evandro? É investir melhor na comunicação. Não é sair aí fazendo impulsionamento em Instagram, não é isso. Existe toda uma estratégia. Nós sabemos como é que isso funciona. Se eu não fizer uma comunicação 360 dentro de uma construção de uma candidatura que seja a primeira vez, ou de uma reeleição, ou de várias reeleições, não vai funcionar. Vamos pegar um case bacana aqui. O Anselmo vai para o 10º mandato. Vou chamar ele aqui para a gente conversar. 10º mandato dele. O Anselmo é anterior às redes sociais, mas o Anselmo, se você perguntar, ele atende as mesmas pessoas do bairro, que foram várias gerações que foram indo. Ou seja, é uma pessoa que dá atenção ao seu cliente principal. Criou relação. A rede social potencializou aquilo que a gente sabia do Anselmo. Estou dando um exemplo do Anselmo porque é um decano, né? O mais antigo de legislatura que eu acho que teve no estado de Goiás. É vereador, para quem está nos assistindo de outro local. Anselmo Pereira é o vereador da capital aqui, é o que tem mais mandatos, né? Então, é isso. E o Anselmo faz esse investimento. Por que tem políticos que têm longevidade nos mandatos, outros não?
Porque alguns se preocupam realmente com a sua imagem, com a comunicação, com o trabalho, esse que você estava falando, que é o do político, às vezes, de resolver um problema de uma emenda para o município, o atendimento de assistência social, que não é obrigação de um parlamentar ou de um político, porque isso é trabalho de governo, que é o governo que tem que dar condições para que a pessoa tenha, não é montar esse tanto de casa de apoio que tem em Goiânia, né? Eu sou um crítico disso, eu sou um cara que faço essas críticas às vezes, né? Porque o certo é que o atendimento seja lá, né? Por isso que as policlínicas estão funcionando, não é fazendo propaganda aqui para o governo, mas é você tirar, imagina só, você tirar uma pessoa de posse para fazer hemodiálise aqui em Goiânia. Olha o sofrimento que é isso. 5 horas, 6 horas. No mínimo. Então o que o político tem que fazer? Ele tem que fazer essa questão de cuidar realmente. É um trabalho preventivo. E nossa área é essa. É mostrar. Eu já tive com clientes que eu mostrei na pesquisa séria, né? Essas pesquisas aí, Mais ou menos. Tabajara, não. Ó, nós temos que fazer isso, isso e isso. Mas eu não concordo com isso. Deixa eu falar isso aqui. Não sou eu que estou falando, não. É a pesquisa do senhor que está mostrando isso aqui. Não, porque eu vou fazer outra. Eu falei, não, eu não brigo com o número, não, irmão. Você pode... Eu acho engraçado porque quando a gente trabalha com publicidade, com marketing, a gente enfrenta esse tipo de situação. Nossa. Porque o cara acha que ele foi lá no Google e ele pesquisou algumas coisas, ele já está sabendo, sabe? E é difícil acontecer com o médico. Você vai lá, faz a pesquisa, que na verdade eles chamam de exame, então faz os exames, entrega, o médico vai falar, você vai tomar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nunca vi ninguém falar, não vou tomar não, vou tomar uma garrafada que é melhor. É melhor. Mas aqui no marketing, não, todo mundo de marqueteiro e de futebol, todo mundo tem pouco. Eu falo que muito tem uns palpiteiros, né? Eu falo Rapaz, mas brota da terra o palpiteiro, né? Eu já larguei campanha. Que era campanha em ascensão, que tinha um caminho para a vitória, e começaram a atacar aí o tal dos coordenadores, que você não conhece a realidade, você não sabe... Você não é daqui. Já enfrentei todo tipo de situações adversas a pensar. E eu mostrando que se nós fizéssemos o que a equipe estava querendo, porque às vezes, Evandro, o que é o grande problema? O cara, como ele está ali localmente, ele tem as brigas pessoais. É o cara que namorou a ex-mulher, a mulher do cara, sabe, coisa assim, muito pessoal, muito próximo. Eu já fiz muita campanha em município grande e município pequeno. E só que esse era um município médio para grande. E eu falei assim, se nós formos para essa linha para atacar, essa pessoa não é candidata. Ela já tem um mandato de deputada. Ele só é o deputado daqui. Mas se nós atacarmos ele, nós vamos esquecer que nós temos que mostrar as incoerências, que eu sempre falo que é mostrar as incoerências. Eu não sou daquele que do pescoço para baixo da canela, eu acho que isso é um erro de quem faz esse tipo de estratégia de marketing político. Eu falei, mas nós temos que mostrar as incoerências, que ele não aplicou a verba que tinha que aplicar em educação, a saúde foi mal sinalizada quando trabalhada na gestão dele, e a gente estava numa crescente, ele estava lindo. Sabe aquela campanha bonita, você fala assim, você vinha embora para casa... Orgulhoso, né? Programa de rádio. Vai ser massa. Não, programa de rádio, eu que estava querendo fazer, eu que fazia o programa de rádio. Aquela coisa assim, bem poética, as passagens bonitas, sonora de povo, só aquela coisa gostosa, Aí não. Resolveram do dia para a noite que eu era um espião dentro da campanha, era uma quinta coluna. Mas aí entra no jogo das vaidades, né? De quem... O cara tá tomando meu lugar, quem que esse cara vem de fora? Eu sempre falo na campanha, eu vim aqui para ganhar uma eleição e beleza, fazer meu trabalho. Não, e eu costumo falar aquela frase que eles usam muito, né? Os transtornos passam, mas os benefícios ficam. A gente vem aqui, ganha eleição, mas quem vai ser secretário é você, quem vai trabalhar é você, tá mas tudo eu certo. fazer uma consultoria. Resumo da ópera. Começaram a atacar essa determinada pessoa que não era candidata a prefeito. Eu informei que eu estava retirando. Fizeram 2 materiais extremamente equivocados. Um contendo um erro grotesco, que a pessoa na época tinha conseguido resolver uma situação de uma rodovia. Eles atacaram que o cara não tinha. O cara vem e mostra que ele... Provou, né? Não, acabou. Aí eu resolvi sair. Às vezes eu saio de algumas campanhas. Acontece. Muito. Comigo já aconteceu 3 vezes. 3 vezes. 3 interferências que eu achei melhor eu sair. Tirar o time de campo. Só teve uma que eu errei em não informar publicamente que eu tinha saído dela,
Mas, assim, 3 campanhas eu já aconteceu comigo também. Aconteceu assim, ó. Candidato a prefeito da cidade, nós fizemos a pesquisa, fizemos o diagnóstico, fizemos tudo bonitinho, brifamos e definimos uma estratégia. Ó, nós vamos caminhar por isso aqui. Só que ele tinha tanta gente na equipe que cada ideia que a gente tinha que colocar tinha que passar por 10 pessoas. Não é conta, muita não. gente para dar opinião e é muita coisa divergente. Aí o que estava acontecendo? Tudo que a gente estava sugerindo, ele não fazia. Não, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. O próprio candidato era convencido, às vezes pela esposa, às vezes por uma pessoa que está... Porque não é sempre que a gente está lá na cidade o tempo inteiro. E aí eu cheguei para ele e falei, você falou uma coisa, professor, você está sendo enganado, você está me pagando para eu falar uma coisa que você não vai fazer. Então a gente traz um know-how, uma experiência, eu já vivi, eu conheço o que eu estou falando, eu estudei para isso, eu tenho experiências, já sei o que deu certo e o que não deu certo. Não é que eu sou o dono da verdade, mas algumas coisas nós já passamos, algumas coisas nós já... Essa bacadinha eu já passei nela. Essa bacadinha eu já passei nela, a gente já sabe nela. Que é o básico das coisas, né? E aí eu falei, olha, eu acho que não está dando certo, porque você está gastando dinheiro à toa. Então vamos fazer o seguinte, ó, o que está aqui tudo beleza, eu deixo tudo certinho, que se você quiser seguir, você segue ou não segue, mas eu estou tirando o time de campo porque a gente vê que aquela eleição não vai ganhar, é ruim demais perder a eleição, não é, mano? Eu não gosto de perder eleição. Eu já entrei em eleição que eu sabia, porque assim, detalhe que a gente tem que dar, porque a gente conta só as vitórias, né? Eu já peguei campanha que eu sabia que não ia ganhar, cheguei no candidato, cheguei na esposa do candidato e disse assim, segura um pouco o bolso, nós estamos fazendo uma campanha para frente. Aqui não tem como. Uma construção. É uma construção. E já fiz campanha também que o candidato ia à reeleição, índice de impopularidade lá nas tampas. Eu cheguei faltando 30 dias, eu falei, ó, eu vou fazer um trabalho aqui para você, se você quiser ser candidato a deputado. Essa aqui já tem... Não dá mais não. Não, e fui muito honesto. É uma das coisas que eu sou, Evandro. Eu sou muito... E a pessoa não quer ouvir isso, né? Não. Aí a mulher vira cara, quando tem filho, aqueles mais próximos, não vou falar puxa-saco, não, porque é feio falar aqui no seu podcast, primeira vez, né? Não vou falar que é os puxa-saco, não, que é o saco. Mas é um termo que existe na política e não dá para sair dele. É aquele pessoal que fica mais próximo ali, né? E eu cheguei num e falei determinada coisa para ele, não gostaram, acharam que eu estava tentando jogar o cara para baixo, mas o cara tinha uns problemas de ordem pessoal, não era a questão. Mas eu sempre gosto de ser muito direto. E você continuou até o final ou não? Continuei. Aí depois perceberam que realmente eu estava... porque ninguém gosta de escutar as verdades. Esse é o grande... Política é muito vaidoso, Evandro. O ser humano é vaidoso, mas o político ele traz o poder, ele dá isso. Por isso que eu falo que a arrogância precede a derrota. A pessoa que tem consciência, vamos lá, ele está me contratando para que eu também não sou também o cavaleiro do apocalipse, não. Eu não sou aquele que cara de jeito nenhum. Eu gosto de manter uma linha de coerência. Vamos manter uma linha de respeito nós dois. Eu vou trabalhar para que você tenha o seu êxito na vitória da campanha. Você direto com você, eu não vou ficar aqui batendo palma de foca para você o tempo todo, não vou fazer isso, mas você pode ter certeza que você vai ter o meu melhor. Eu gosto muito da minha entrega. Quando eu entro num projeto, eu entro para dentro do projeto. Eu gosto de ser daquele projeto. Então, se nós dois estamos num projeto, porque o projeto, quando eu pego uma campanha, eu já deixei campanha que eu não queria, ganhando bem. Eu não quero, porque... Não tem uma identidade ideológica. Sabe assim, o estereótipo do picareta? Eu acho que é consciência nossa, nós que fazemos esse papel, nós também temos que falar alguns... E saber que nós somos responsáveis por aquilo. Extremamente então, de repente, se o bandido ganha e você ajudou, você também extremamente responsável. Nós somos responsáveis. Então eu sou muito franco. Eu não começo por sincericídio, mas se uma situação estiver ruim, já teve situações... de eu ter que reunir 2 horas da manhã com o candidato, porque eu fiz uma reunião com a equipe, ele não pôde estar presente, ele chegou e falou que eu tinha feito uma... Eu falei, deixa eu te explicar. Se o seu pessoal não tem maturidade de receber uma notícia que neste momento é negativa, para a gente contornar ela, para que ela possa ser proveitosa para nós, então você tem que trocar todo o secretariado.
Então, assim, você tem que ter secretários que tem... Porque você está à frente de uma gestão ou de uma candidatura, é pesado. Não é fácil. As pessoas acham que é só assim, é criar uma bela arte, fazer um toque de... Sabe aquela coisa... Midas. Não. Campanha é labor, é rua, é trabalho. Campanha política exige E outra coisa, dedicação. ninguém engana mais ninguém agora, não. Esse negócio, eu põe um batom lá, põe uma pessoa bonita falando que vai dar certo. Não é isso, não. Teve uma candidatura aqui em Goiânia uma vez, a prefeita de Goiânia, que colocaram um óculos no cara para parecer que era intelectual. Isso é idiotice, isso é bobeira. Eu sempre falo assim, por que eu ando uma semana? Eu ando uma semana antes com um camarada. Uma semana. Eu ando uma semana com ele. Antes de falar o sim? Sim. Entendi. Eu ando uma semana. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que saber quem é ele. E outra coisa, às vezes as pessoas têm umas impressões pessoais que não são reais. Exatamente. Não, eu tenho muitos amigos. Eu falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa pra você. Amigo não dá voto, Não, não. dá não. Amigo, se você quiser montar um boteco, chamar seus amigos, você vai à falência. Porque o eles cara vão. quer comer de graça, o cara não quer pagar cover artístico. Amigo, é a mesma coisa em relação a voto. Eu tenho muitos amigos. Então, Amigo não significa nada. Se você não convencer as pessoas que o seu projeto é ideal, não vai. Não é essa e eu questão sempre de falo isso. Não, e outra coisa. Aí ele chega lá, você anda com ele, ninguém cumprimenta o cara. Anda na caminhonete, normalmente da do interior, né? Anda na caminhonete e tal. Ninguém cumprimenta, ele não fala com ninguém. Eu falo, mas como que esse cara tem muito amigo? Eu acho que ele tem uma visão dele que não é real. Eu tenho há muitos anos atrás, eu fiz uma campanha no interior, no sudoeste goiano, e tinha um cara que ele era de fora de Goiás e veio morar em Goiás e se tornou uma referência. Porque começa a ser o maior plantador, então começa a referência. Quando eu cheguei lá, conversei com a mulher, com as duas filhas dele, uma estava fora. Eu estou contando a história que é para nós aqui. É isso mesmo, podcast é isso mesmo. Aí eu cheguei lá e andei com ele. Não andei uma semana, mandei 3 dias. E ele cumprimentando todo mundo, né, parecendo Miss. E dando tchau, que eu falo que é o candidato Miss, né, que tem vários tipos de candidato. E só que na casa dele, lá na empresa dele, que ele acaba sendo era um negócio potente lá no município. Muita gente, né? E ele era um cara mais focado. Aí eu fui conversar com a esposa dele, posei na casa dele. Ela falou, o fulano, nossa, agora ele tá todo dado, o pessoal tá reclamando. Eu falei, opa, todo dado, então, o pessoal tá reclamando. E ele, muito católico, tinha a missa no outro dia. E ele, os assessores, os espertão, pôs ele para ficar na porta, cumprimentando todo mundo. E eu, como ninguém me conhecia... Nunca tinha feito isso na vida. Exatamente, bingo. Aí eu tô lá, a mulher falou assim, quer ser candidato, não cumprimentou nós? Meu diagnóstico na segunda-feira. Falei, você é um cara empreendedor, visionário, bom gestor, você veio para cá, você tinha poucos alqueires, você expandiu o seu negócio, você fez armazém, você pega grão de todo mundo. O cara virou uma referência mesmo na região lá onde que a gente fez esse trabalho. Ele já é motivo de orgulho pelo que ele é. Ponto. Aí o que eu falei? A partir de agora você vai ser você. Você vai ser o mesmo cara que vai no açougue, que vai lá no banco, que vai na missa. As pessoas querem você, elas não querem um personagem. Não, mas eu acho que eu tenho que ser... Você não acha que eu tenho que ser extrovertido? Porque eu vou falar que eu sou muito sério. Eu falei, não, mas as pessoas querem gente séria. Ué. As pessoas não querem comediante, não. Aí nós conseguimos, e graças a Deus, foi um dos primeiros desafios que eu tive. Deu sucesso. Conseguiu depois ele mudou de lá, mas durante 12 anos foi o grupo dele político que ficou lá. Então acontece muito isso. Modificar não quer dizer que é uma boa comunicação, né? Você tem que saber a essência da pessoa. Adianta eu chegar aqui agora e pôr você para cantar rock nacional, sendo que você tem uma banda que tem um outro segmento. Não, você canta, mas eu falo assim, o Evandro agora cantando rock. Não é isso? Rock nacional até dá varia, mas assim, um Sepultura, uma coisa mais hard aí, não vai combinar muito comigo, não. Agora, Márcio, você estava falando aqui em relação a ser você, né? Uma coisa que eu costumo falar muito para os candidatos, a gente falou um nome bonito, que às vezes a pessoa não associa, que é o branding, né? O que é o branding? A construção da marca. Você se torna uma marca, tudo aquilo que você faz. E a construção da marca, ela é dia a dia. Você passou a vida inteira. O cara, você citou um exemplo, ele é empreendedor, chegou lá, não tinha nada. Isso é uma marca. Rapaz, esse cara é bom, esse cara é um bom gestor. Ele não precisava mudar o jeito de ser para agradar. E aí eu quero falar, assim, por exemplo, para as pessoas que vão se candidatar à próxima eleição, mas não têm o dinheiro para contratar uma equipe de comunicação.
seja no interior ou seja na capital, como é que ela vai trabalhar a marca de uma maneira geral, pessoalmente, sem dinheiro para contratar uma agência ou profissional? Imagine que é uma pessoa que não tem grandes recursos financeiros, mas tem uma causa, tem uma liderança determinada. Como é que faz para trabalhar a marca sem precisar pagar por isso de uma forma exorbitante? Sendo coerente. Eu falo que, antes de tudo, você tem que ser muito coerente. Adianta eu querer... a gente melhora, não é dourar a pílula, né? Porque em alguns aspectos as pessoas querem dourar a pílula, né? Você tem como ajustar algumas coisas. Desvio de caráter, não tem como você ajustar. Mas vamos lá. De repente deu na pesquisa, porque a gente trabalha com a pesquisa Quali, eu trabalho com pesquisa Quali. Na Quali deu que é assim, eu tento ajustar dentro de um perfil que a população quer e ver se aquele cidadão encaixa, ok? Aí vamos para aquele que não tem dinheiro. Coerência. Seja coerente. Coerente com o seu discurso. Coerente com aquilo que você vai fazer. Se você apareceu numa pesquisa, sinal que as pessoas enxergam você. Esse é o primeiro ponto. Se eu estou disposto a ser candidato a alguma coisa, é porque meu nome apareceu. Se eu cheguei até aqui, por que eu cheguei até aqui? Aí você tem que fazer essa leitura. Porque ninguém chega do nada. Jabuti não sobe em árvore. Ou é enchente, ou é mão de gente. Certo? Então, eu sempre digo assim, a coerência. Não, eu cheguei aqui porque ele é um cara disposto, atende todo mundo. Tá bom demais. Então, eu não vou mudar isso aqui nele. Né? É a mesma coisa eu querer tirar o hábito simples de uma linguagem de uma pessoa, porque eu acho, porque eu sou aqui da capital, que o cara... Não, é coerência. A partir dali, aí você começa a ter uma outra coisa. O que a minha cidade precisa? Por que as pessoas não estão querendo o meu opositor? Ou por que as pessoas estão querendo eu? Você entende? Acho que fica claro. Claro, não, assim, traduzindo isso, é uma forma assim, que a gente tem para falar. Seja você. Seja você. Seja bom naquilo que você se propõe a fazer. Por exemplo, você chega numa cidade do interior e você é padeiro. A cidade inteira te conhece se você for um bom padeiro. Todo mundo... o fulano, ele é padeiro de tal padaria. Ou seja, todo mundo te conhece porque você faz bem o seu trabalho, você tem uma tradição na cidade. Esse é o ponto de partida. Então, as pessoas ficam preocupadas. Não tem dinheiro para fazer agora, contratar uma agência. Então, se você é padeiro, abra agora, faça bem o que você faz, continue sendo você, só que agora comece a ter percepção sobre as necessidades das pessoas, as necessidades da cidade, as necessidades daquilo do seu relacionamento. Evandro, que existe a diferença do popular, a pessoa popular. Vamos pegar... Geralmente na cidade sempre tem uma figura folclórica. Ela é conhecidíssima. Mas eu não tenho capacidade dela ser uma boa gestora. Então, por isso que a coerência. Então, tem a diferença da pessoa popular, né? Nós tivemos exemplo de vencedor do Big Brother Brasil aqui, que foi candidato e não foi eleito. Eu acompanhei aquela eleição. Acho que foi a eleição de 2008. Se eu não estou enganado, a eleição de 2000, quando o Willis candidatou, volta a ser candidato. Se eu não estou enganado, é isso. Então, assim, existe a diferença da questão por ser popular e quando vai para a candidatura. Vamos pegar exemplos aí. Vários artistas foram candidatos e poucos tiveram êxito. Né? Então, o que eu reafirmo aqui para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Seja como for que os nossos canais, coerência. Então, se a pessoa chegou até aqui é porque a população quis que ela fosse. A partir daqui, qual que será o próximo passo? Acho que o próximo passo é entender os anseios da comunidade ou ter projetos coerentes também. Porque só de popularismo, ser popular demais, não vai fazer uma campanha. Porque aí a gente começa a... Às vezes é o seguinte, às vezes você é conhecido, mas a imagem não é boa. Não é boa. Nem sempre ser conhecido. Teve um ator de filme adulto que foi candidato agora e foi um fracasso. É um cara muito conhecido, o nome dele é conhecidíssimo, né? Mas, enfim, teve voto? Não, teve esses Big Brothers aí que foram candidatos. Então, eu acho que a política é um jogo sério. Sério. Teve um cantor que já morreu, que foi candidato, senador, em Goiás. Eu estava naquela campanha. Foi um vexame a votação dele. É verdade. E ele era muito conhecido, dupla famosa.
mas ele não tinha o que as pessoas queriam. Não, as pessoas não sentiram nele. Esse cara Vamos pegar um exemplo. é um aventureiro. Fenômeno? Vamos pegar um fenômeno, tá? Que foi a eleição agora? Silvia Alves. Popular, mas tinha coerência. Ela tinha bandeiras. Tinha uma causa. É o que eu estou querendo falar aqui. Então, tem que ter causa, tem que ter bandeiras. Tá, eu vou votar em você porque você é o pastor mais popular do meu município, mas depois disso, vai fazer o quê? Você vai falar, você vai representar quem? Você vai representar o quê? Quem é o pessoal da sua igreja? Porque assim o cara fala, não, eu não sou da sua igreja, quem eu vou votar em você? Se você não tiver causas, bandeiras, porque hoje em dia as pessoas estão mais críticas. Eu falo isso sempre quando eu vou começar algum trabalho com uma equipe de marketing, ou quando vai ser alguma campanha maior. Eu gosto de chamar todo mundo e falar assim, em 2002, quando eu fazia palestra, quando você fala assim, alguém tem alguma coisa para perguntar, ninguém levantava a mão. 2004, ninguém levantava a mão. 2006, o povo começou a levantar a mão. 2008, o povo já começou a querer debater. 2010, o pessoal já falava. Por quê? Porque hoje, com o advento das redes sociais e com o smartphone na minha mão aqui, eu tenho acesso a tudo. Eu dou olha o Google aí, que virou meme agora na eleição, né? Olha, dá uma googada aí. Eu vou lá e olho se você está falando a verdade ou não. E as pessoas, todo mundo passou a ter a sua verdade. Né? Então, hoje, o político, ele sofre a mesma coisa do médico em consultório. O Dr. Google é o principal concorrente. Alguns já estão me reclamando que o paciente já chega lá, coloca os sintomas no Google e já chega com o nome do remédio. Já tá aqui, ó, doutor, vou tomar isso aqui. Vou tomar isso aqui, o que você acha? E política, o político hoje, ele tem que estar bem preparado também para essas questões. Porque mudou, a campanha mudou, tudo vai mudando. Tem coisas que evoluíram para o bem, tem coisas que não evoluíram tão bem. Né? Evoluíram para o bem e tem coisas que não evoluíram tão bem, que é diferente. Né? E aí vamos falar agora também da próxima eleição. O Brasil está dividido. Certo. Eu nunca vi uma situação em toda a minha... A gente tem 20 anos de experiência, trabalha com política. Eu nunca vi uma coisa parecida. Eu perdi eleições importantes agora. Até a gente é um gesto de humildade falar que perdeu a eleição. Sim, mas a gente não consegui perceber que essa polarização era tão determinante ao ponto de você não está comigo, você é meu inimigo. Sim. Você acha que isso vai continuar daqui a 2 anos? Continua um pouco ainda. Acho que a pacificação eu estava num evento, um encontro com pessoas pensadoras e políticos e empresários, eu disse que a gente vai dar uma acalmada, vai demorar uma década. O que foi feito, plantado em 2000, na eleição do Aécio, né, a gente nós temos que entender toda uma história. Um contexto, não foi de repente. Não é agora não. Não é agora não. Na eleição, quando o Aécio perde a eleição para Dilma, e o Aécio faz uma pontuação de não aceitar o resultado. Ele fez ali dizendo... Ali houve realmente um racha. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Qual que é o lado positivo? As pessoas começaram a debater mais sobre política. Eu acho que esse que é o ponto positivo. Eu não estou querendo dizer que a Poliana, a menina moça, né, que tudo vou achar um lado. Não. Vai ter um lado negativo. As pessoas estão se informando por grupo de WhatsApp. As pessoas não têm, Não, e o chegou no grupo é verdade. Não. É a mais pura verdade. O que tem chegou um texto falando que um especialista, não sei, esse dia para trás, um argentino falou das urnas eletrônicas brasileiras. Não. A cantora do ABBA passou a ser uma juíza americana e que deu... Então, assim, o que eu acredito que nós temos que ter agora o entendimento? Quem perdeu as eleições se prepare para a próxima e quem ganhou que se prepare para a oposição que vai estar lá para cobrar dele. É assim o regime democrático, é assim que a democracia tem que trabalhar. É assim que eu, enquanto estrategista ou enquanto pensador que faz trabalho de análise política, entendo. Mas a minha preocupação é assim, quem não está de nenhum dos lados e tem uma causa, ele tem uma causa, tem uma liderança, mas não está em nenhum dos lados, não concordo com nenhum dos dois. Essa pessoa... ela vai perder a eleição de novo? Não é que ela vai perder a eleição. Acho que esse meio, que é o pêndulo, o meio do pêndulo, tende a normalizar e aumentar, porque é a questão das pessoas que serão mais coerentes. Porque não é porque eu não gosto do Bolsonaro
que eu sou contra o Bolsonaro. Não é porque eu não gosto das atitudes do governo Lula que eu sou contra o Lula. É questão, não é também de ser o isentão, né? Criou-se a expressão do isentão. Não, não é isentão. Eu consigo enxergar pontos positivos em algumas ações do governo federal na gestão do governo Bolsonaro. Só que, infelizmente, a balança das coisas negativas foi maior que as positivas, que ele perdeu a eleição. É simples analisar. Então, vamos lá. O Lula foi presidente há 20 anos atrás. Correto? A primeira eleição dele se dá em 2002. Não é isso? Isso. Então, 20 anos depois, ele volta. Ele volta baseado em quê? Nesse grupo que eu estava discutindo esses dias, a direita, eu sempre acho que nossa democracia é jovem. Uhum. Eu sempre, é verdade. Não, jovem, comparado ao resto do mundo, nós somos neném, né? Então, assim, até 100 e poucos anos atrás, nós tínhamos escravos trabalhando para as famílias mais abastardas, né? Então, o que eu acho que é importante ter? Ter uma direita coerente. É importante que tenha, porque antes não tinha direita. Tinha a esquerda, que sempre fez o trabalho que realmente a esquerda faz, né, de construção. Ocupava o espaço. Ocupava os espaços. Só que essa é a direita. Ultradireita, extrema-direita, ela não vai convencer esse cara que é mais coerente, que é essa pergunta que você acabou de me fazer aqui. Exatamente. Ele vai ficar, você sabe o que vai fazer? A abstenção vai aumentar. Vai aumentar, o cara vai, tá tudo igual, tá tudo a mesma coisa. Não, nós temos que mostrar que as pessoas que o debate é importante. Agora, o debate, Evandro, infelizmente é uma questão cultural de educação nossa. As pessoas, elas pegam, lêem a informação e passa a ser a mais pura verdade. Ninguém vai lá apurar essa verdade. Eu me senti, eu falei, eu vou comentar isso com o Márcio no podcast. Foi tanta arma, deep web, tanta fake news, tanta teoria da conspiração de todos os lados. Mas é estratégia de marketing. É estratégia de marketing e é isso, até a gente pode falar sobre isso, até que ponto, porque eu lembro assim, cidade do interior, isso já acontecia há muito tempo, tinha panfleto apócrifo, tinha filho que surgia de repente, tal. O que eu senti? Eu senti que o Brasil virou uma eleição de catalão, da briga do Adib Elias com o Jardel Seba. Só que em nível nacional. As pessoas não conseguiam nem falar a respeito de deputados. Não, virou eleição de... eu já joguei bola de terrão, virou campeonato de várzea. Assim, vale tudo. E, juiz não tem de um lado tem e de juiz, outro. não. Tem de um juiz, lado e de não. outro. De um lado e de outro. Apesar de falar do STF, que o STF, aquilo, eu vi situações, por exemplo, que a pessoa falava tanta mentira, mas tanta mentira, que a própria rede social bloqueou. Aí falou, mas peraí, o Alexandre, não sei das quantas, lá do juiz, não sei das quantas, é censura. Gente, mas pelo amor de Deus, véio, dá uma olhada na Constituição. Não, detalhe, aqui, ó, outra coisa. Qualquer ato antidemocrático, esse país já teve ditadura. Esse país já teve... Mas teve... isso está esquecendo. Não, esqueci. Então, assim, existe uma carta magna onde diz que qualquer ato que venha a atentar contra a democracia, tem lá, gente, é só ler. As pessoas têm preguiça de se informar. Qual que é mais fácil? Eu pegar uma ideia que é simplista e não é verdadeira e eu jogo para você e você passa aquilo ser a mais pura verdade, do que eu ir lá, pesquisar, ter o trabalho e ver, apurar. Não, de fato é mentira. Esses dias eu tive que falar pra minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus. Eu já falei com a minha também várias vezes. Pelo amor de Deus. O pessoal tá virando a tiazona do WhatsApp. E é muita gente que tá nessa situação. E eu tenho visto gente inteligente, gente formada, gente com boas opiniões, gente boa, envolvido numa cegueira, tanto de um lado como de outro. Mas numa situação assim, parece que acabou o senso crítico, desligou uma chave. Por exemplo, eu que sou ligado a questões religiosas, que tenho um trabalho missionário católico e tal, assumidamente, isso faz parte da minha vida. Eu vejo uma narrativa cristã que não cabe em lugar nenhum. Nenhum. Mas tomara assim, gente, o cara é a favor do aborto. Não, então beleza. Ok, tá tudo certo. Ele é a favor do aborto, você não vai voltar por causa disso. Mas o outro? Ah, não, o outro é defensor da vida. Mas como que é defensor da vida? Matou, né? Omitiu. Aí eu comecei a pensar, mas peraí, gente, eu estou no lugar errado, eu não estou conseguindo visualizar a mesma coisa das pessoas, não. Não, mas não é. Tá uma cegueira geral. Infelizmente, essa narrativa foi construída pela extrema-direita.
É um modus da extrema-direita. Se você pegar a eleição passada, a direita ela teve várias eleições vitoriosas no mundo, né? Foi uma avalanche... Mas é porque é cíclico, não é, Márcio? A É alternância de poder é cíclica. É isso que eu te falar isso agora. É importante que tenha essa alternância, até para que a gente faça comparação, para começar a entender. Eu não acho que a esquerda, né, a centro-esquerda, tem que ser ad eterno, de jeito nenhum. Até porque nós temos que experimentar realmente qual que é a função do neoliberalismo. Enfim, a gente começar a entender o que é que defende a direita. A direita, a centro-direita. Porque quando eu vou para o extremo, tanto para um lado quanto para o outro, não tem diálogo. Aí vira cegueira, é o que você está falando. Pessoas com capacidade intelectual bacana... Não, e gente matando o outro. Vai na festa de aniversário, dá um tiro no outro. Então, acho que o país hoje, Evandro, ele tem que caminhar para uma pacificação. Eu nunca fui tão oprimido pessoalmente. Eu não meti opinião em lugar, hora nenhuma. Em todos os ciclos que eu vou, nem no lugar, porque assim, eu tenho saudade. Nós tivemos não sei se você chegou a participar, uns 10 anos atrás, a gente montou um grupo no início do Twitter. Era os Tuiuius. Você lembra? Fiz parte. Você fez parte? Fiz parte. Mas que coisa mais sadia. Era bom. Tem mais, porque tem mais 12 anos. Tem mais 12 anos. Você tinha gente da esquerda, gente da direita, jornalistas. E assim, um pensava e era de acordo, mas a gente sentava na mesma mesa, tomava vinho junto, comia as coisas assim. Eu não queria matar ninguém. Evandro. Então, eu tenho saudade disso. Eu já trabalhei. Teve uma época que nós fizemos 12 campanhas. Eu fiz campanha para o PSDB num lugar, PT, que é o João Alfredo em Buriti Alegre, PSDB, PMDB. Então, assim, eu dava conta de conviver com essas várias tribos, esses vários campos ideológicos, numa boa. Teve um cliente da iniciativa privada, nesse tempo que nós demos de não atender mais campanhas políticas, nem contas públicas, teve um cliente que ele me impôs romper o contrato dele comigo se eu continuasse colocando alguma coisa. Não. Olha minha resposta para ele. Falei, fique à vontade, tem várias agências aí. Eu acho que o meu trabalho profissional não interfere no trabalho da sua empresa. O meu trabalho profissional e a minha escolha não pessoal. Pessoal. Minha escolha pessoal não interfere no trabalho da sua empresa. Pessoal. Rompeu. Esperou findar o contrato. Ele queria me dar um livro. Eu falei, olha, deixa eu te explicar. A minha formação... porque às vezes assim, as pessoas vê a gente e não sabem a história da gente. Eu falei, eu sou de periferia. Eu nasci em Campinas, fui criado na Vila Santa Helena, mudei para o Conjunto Veracruz. Eu cheguei aqui, amigo, foi graças à vontade de querer vencer, porque eu não queria ser mais um na minha comunidade. Eu peguei as oportunidades, eu falei para ele, eu peguei as minhas oportunidades e venci na vida. Eu não tenho histórico, a minha luta, eu não vou esquecer minha origem. Eu faço questão de falar que eu venho lá do Conjunto Veracruz, morei no Conjunto Veracruz, venci na vida graças ao meu trabalho. Mas não vai tirar a minha essência de achar que as coisas têm que ser, porque quem morou em periferia sabe o tanto que o braço do poder público, quando não chega lá, o transtorno que causa. Agora, quem mora nas regiões mais evoluídas, que tem a disponibilidade direta, eu me lembro bem, uma manifestação de 3 pessoas no Alto do Marista, eu podia juntar 1000 pessoas lá na região. Que não fazia o mesmo efeito. Ué. Você entendeu? Então, assim, é porque a manifestação de 3, às vezes, ele vai direto no gabinete. Ele faz uma ligação direta com a pessoa. Mas por quê? Porque, então, assim, as pessoas têm que entender um contexto. Então, hoje o que nós precisamos, claramente, é de uma pacificação. Eu não sou seu inimigo porque você vota no Bolsonaro. Você não é meu inimigo porque você vota no Lula, não. O que nós temos que entender é que é um projeto de país. O país precisa, nesse exato momento, e aí a responsabilidade é todos os líderes religiosos principalmente. Os protestantes foram para uma linha de debate ideológico que acabou prejudicando gente. Eu conheço pessoas que não estão frequentando mais a igreja e eleitores do Bolsonaro. Gente que falou para mim, conhecidos nossos, falou assim, eu não estou aguentando ir para a igreja. Porque assim, qual que é a função da igreja? Eu tiro meu domingo, pego minha família, arrumo todo mundo, 2 horas. Você sai da sua casa, você vai para ter um contato, um culto. Você vai no culto para ouvir a palavra, para louvar, para abrir isso. Aí chega lá, começa a falar, não para um minuto. E quem não fizer o que eu estou pensando vai para o inferno. Mas
Esse conceito aí é complicado. Mas como assim? Como assim? Como assim? Quer dizer, quem está julgando isso, será, né? Quem que é? Como é que é isso? Eu brinco sempre que é o seguinte, isso eu falo muito na política. Deus, ele está em terapia. Porque todo mundo reza a Deus, Senhor Deus, eu sou o melhor, eu tenho que ganhar essa eleição. Aí o outro que perde, assim, vai, Deus não vai passar. Não, hoje eu estava comentando sobre isso com um conhecido meu que foi candidato agora, governador. A gente fez uma campanha junto. Parabéns pela campanha, viu? Parabéns pela campanha. Foi suada, sofrida. Assim, eu senti muito essa polarização. Nós sentimos muito, né? Mas assim, o que eu estava conversando assim? No final do segundo turno, a gente via tanto evangélicos como católicos fazendo novenas, orações, vamos orar pelo Brasil, vamos não sei o que. Aí eu perguntei o seguinte, quem estava do lado do Bolsonaro? Deus não ouviu ou Deus perdeu? Como é que é isso? Assim, não, eu não vou atender esse povo, não. Ou ele perdeu? Não, Deus estava preocupado com a fome no mundo. É isso que ele falou. Aí ele falou, olha, eu, na minha opinião, é o Edgar, né? Eu fiz campanha do Edgar aqui para governador de Goiás. Nós estamos falando coisa polêmica aqui. E ele me falou, olha, eu acredito que Deus não está preocupado com isso, não. Deus não vai entrar nesse mérito. Deus é o seguinte, ele falou assim, essa frase dele, né? Deus para mim é igual um sol, que ele é para todos. Quem quiser acessar, vai acessar. Independente se pensa isso e pensa aquilo. A Constituição, a mentalidade, o homem é responsável pelos seus atos. Se você vota em tal coisa, vota no outro, no ciclano, no beltrano, você é responsabilidade. Se você pega um revólver, dá um tiro, você é responsável pelos seus atos. Não põe a culpa em Deus, não. Deus quis que eu atirasse. Não, amigão. Vamos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Exatamente. Tem coisas que são suas e tem coisas que são de Deus. Aquilo que é espiritual é de Deus. Agora, é a mesma coisa da questão da igreja. Eu vou para a igreja. Aqui em Goiânia, um cara levou um tiro lá, porque discordou do pastor. Do pastor dele lá. E aí alguém... Na Congregação Cristã do Brasil. O ato lá foi na Congregação Olha, Cristã. você vê, você vai para a igreja para encontrar com Deus, aí você encontra uma pessoa divergente, porque assim, engraçado, Deus não falou assim, ama os que pensam igual você. Mas não, mano. Foi mais abrangente. O que Jesus trouxe é amar todo mundo. Não interessa assim. Não, você não. Eu amo você, mas você não. Você tá fora da minha lista. Como é que é isso? Mas você sabe uma coisa? Foi uma estratégia de marketing da campanha do presidente Bolsonaro até inteligente. Eu não sei se você acompanha, mas eu gosto de acompanhar a evolução e alguns dados de pesquisa. Se você pegar os dados de pesquisa de 2000 para cá, que se declarava evangélicos era 21%, se declarava evangélico era 22%, veio crescendo a evolução. E aí está o Mário da Groupon, que é testemunha de uma conversa que nós tivemos há 12 anos atrás. Eu falei, Mário, o crescimento dos evangélicos estão aumentando, né? E eles vão ter uma representatividade muito grande daqui a uns dias. Já tinha as bancadas evangélicas, vamos começar a criar as bancadas. O Bolsonaro e a sua equipe, percebendo isso, aproxima desse discurso mais alinhado com a direita, porque há uma demonização da esquerda com pautas, porque aí as pautas da direita foram pautas morais. Foram pautas morais. E criaram-se a ideia que a esquerda tinha pautas que não eram as mesmas, que ia de encontro a esse segmento, que é o segmento protestante, né? Não é o segmento cristão, eu sempre deixo bem claro isso quando eu vou conversar com alguma pessoa. E foi inteligente da parte dele, só que ele desvirtuou. Eu não acho que a igreja é errada em fazer pautas morais. É o papel dela. O papel dela. Né? Mas você aproveitar daquilo para criar uma desinformação, que foi o grande problema de fake news. E aqui eu acho que o trabalho do ministro Alexandre de Moraes nessa eleição foi um trabalho árduo, difícil, que ele enfrentou. Porque assim, então a minha fake news pode e a sua fake news não pode. A sua fake news pode e a minha... Porque nós temos que ser assim, olha, muito coerentes. Assim, essa eleição, na eleição passada, o Haddad não viu nem a placa. Não. Foi um atropelo. O PT trabalhava com blogs, com formadores de opinião. Tinha uma linha do PT de trabalhar, modos do PT. Mas não tinha a ação de WhatsApp. O WhatsApp era aberto. Você mandava 200, 300, 400 mensagens de uma vez. Então,
eles nadaram de um jeito inteligente, lícito, só que aí o que acontece? Eles não conseguiram comprar essa narrativa. Quando é fé, já foi. Eu falo quando é fé porque nós somos aqui de Goiás, né? Agora, nessa eleição, os dois já tinham as ferramentas. Tanto o lado da direita como o lado da esquerda. Tanto o lado do Bolsonaro como o do Lula. Os dois se usaram de fake news. Os dois usaram de desinformação, de contra-informação um do outro. Então, assim, nós não estamos só querendo puxar a sardinha. O que eu estou querendo dizer que virou uma eleição de catalão em nível nacional. Não, nada contra catalão, nada contra catalão. Só uma referência. Porque é uma referência. São dois adversários ferrenhos em catalão. E são duas propostas de décadas, exato, né? Tá passando agora para os filhos, né? Então, de outra geração. Então, assim, eu estou citando esse exemplo, porque quem é aqui de Goiás vai saber daquilo que eu estou falando. Que sempre teve eleições muito polarizadas lá. Tem algumas regiões de Goiás que são eleições muito polarizadas, né? Exatamente. Tem algumas coisas pontuais. Que é clássico de futebol. Você não sabe falar quem vai ganhar. Tem que fazer as coisas, tem que errar menos, tem que fazer as coisas só amarrando aqui o meu raciocínio em relação às pautas morais, o Bolsonaro viu que, a equipe de marketing Bolsonaro viu que isso é campo fértil, porque é o conservadorismo, que é o mesmo conservadorismo americano. Que é a Igreja Batista, que tem uma forte nos Estados Unidos, né? Que é a questão do protestantismo. Aí tem os mais moderados, enfim. Traz inclusive o consultor da campanha Trump vem para cá, para o Brasil, passa essa estratégia, né? Ele que trouxe. Porque eu demonizo e evangelizo. E uma coisa maléfica, que só te interrompendo, desculpe, porque senão depois eu esqueço. Uma coisa extremamente maléfica que esse pessoal fez, que trouxe de lá, foi a demonização dos veículos de comunicação. Sim, isso é horrível. O único lugar onde a pessoa tem informação... Horrível. Não, agora... esse veículo aí, a Globo Lixo, veículo comprado, isso aí é vendido, isso aí não... Eu vou acreditar no meu WhatsApp, não vou acreditar na Folha de São Paulo, não vou acreditar no Globo. Mas é assim, antigamente a imprensa tinha um papel fundamental para a democracia, né? Hoje a extrema-direita conseguiu tirar essa importância que a imprensa, né? a mídia realmente tem em relação à democracia. O que eu tenho que fazer? Tem algumas barreiras da democracia para que a minha ideia prevaleça, eu tenho que derrubar. E uma dessas é a informação. Então, assim, qual que é mais fácil? Você buscar a minha informação que eu estou te entregando, ou você questionar porque eu tenho um veículo de comunicação sério, um veículo de comunicação que apura informação para contrapor a minha. Então, assim, eu diminuo. Eu estou falando de maneira mais simplificada para o pessoal nosso entender. Claro. Né? Então, assim, eu diminuo a credibilidade desse veículo porque você tem que acreditar naquilo que eu faço. Que é uma coisa meio messiânica, meio Jim Jones. Eu gosto muito de falar isso, quem me acompanha nas redes sociais, eu falo assim, não pode ser aquele culto do Jim Jones. Jim Jones foi um líder religioso nos Estados Unidos que levou à morte 900 pessoas porque as pessoas acreditaram cegamente nele, porque ele que ia estar... O mundo estava acabando. Não, o mundo acabou. O mundo acabou. Acabou. Ia acabar no ano 2000. E aí pronto, vamos tomar todo mundo veneno aqui pra gente ver logo exatamente. Deus. Então, assim, a nossa função, enquanto estrategistas de marketing, nós temos que ter uma responsabilidade. Hoje há uma convulsão, um princípio de convulsão social. Essas manifestações, pessoas pedindo ditadura na porta, intervenção militar, pedindo intervenção federal, as pessoas não entendem raciocínio jurídico. A intervenção federal não existe. O existe é o seguinte, vamos lá. Eu sou o governo federal, faço intervenção no Estado. O Estado faz intervenção no município. Então, assim, da onde tiraram isso? Aí acreditando em algumas coisas que foram colocadas de maneira equivocada. Então, o marketing, nós que somos dessa área, nós temos que ter responsabilidade. A contra-informação, beleza. Você mostrar as incoerências do seu adversário, você mostrar que não houve avanço econômico, que você não gerou tanto de emprego que você gerou. É a parte do jogo, é do jogo. Agora do jogo. Agora eu inventar... agora a última que deu aí, hoje é que dia? Só para as pessoas situarem, 9? Esse é gravado, então só para vocês entenderem. Nós estamos falando hoje, dias 8 de novembro. 8 de novembro. Na segunda-feira, a rede do WhatsApp informou que o Lula estava doente, que o Lula ia morrer. Foi para os trend tops do Twitter. Aí o Lula teve que sair e vir para o grupo de transição. Falou, gente, vai fazer um vídeo. Você está entendendo, assim, o grau que, às vezes, o marketing mal feito
mal encaminhado, ele atrapalha uma nação? O que está sendo feito hoje? E aí, continuando a sua deixa, trazendo mais para a linha do marketing também, nós vivemos nessa eleição alguns ícones da internet, que é o cara que dominou a narrativa. O deputado mais votado do Brasil, um molequinho de 26 anos, lá de Belo Horizonte, o Nicolas, que dominou a narrativa da direita em nível nacional, inclusive, e teve 1.400.000 votos lá em Minas. Isso vai continuar? É possível construir isso em 2 anos para a pessoa que se candidatar? Isso é pertinente? Não, não é pertinente. Ele é esses... É o momento? Esses viral, vamos colocar aqui, é momento, é viral. Ele ganha notoriedade quando ele vai para Jovem Pan, num debate na Jovem Pan, que tem um programa lá que é bem popular, e apesar que ele é eleito vereador um dos mais votados de Belo Horizonte, só que isso potencializa. E ele faz uma coisa inteligente da parte dele. Ele se alia ao presidente Bolsonaro e passa a ser o homem do presidente Bolsonaro, até sobrepondo o candidato a governador do presidente Bolsonaro no estado de Minas Gerais. Então, assim, ele usou de uma inteligência, só que a consistência dele é muito enviesada, né? Se você pegar, assim, realmente, de fato, qual que é a linha de pensamento dele, ele vai muito para uma direita mais radical, mais crítica, sem dar o direito do outro, do contra-argumentação, né? Ele não tem aquela relação boa do emissor e o receptor, só ele que é o emissor e o receptor, quando recebe, ele não faz aquele jogo bem feito, assim, não, eu vou te falar, vou te ouvir. Não, ele é o lacração, né? Eu falo que essa geração TikTok aí, daqui a 10 anos, eu quero ver os profissionais que serão esses profissionais, né? E ele vai mais ou menos nessa linha, né? É o raciocínio mais curto, frases de efeito, né? É um candidato bem estruturado para o nicho dele. Mas se você pôr ele realmente para fazer um debate mais aprofundado, realmente entender as problemáticas do país, entender de fato o que é o Brasil real, ele vai se assustar, porque ele é um filho de um pastor. Ah, mas eu sou de comunidade. Não, eu conheço tanta gente que é de comunidade e não sabe nenhum problema que tem na rua de cima da casa do vizinho. Então, eu vou usar a expressão aí, ele é um candidato viral, né? Viralizou, deu certo, o discurso foi de acordo com aquilo. Nós lembrarmos da eleição passada, o tanto de militares que foram eleitos na eleição passada. Então, Quantos militares o Márcio está querendo dizer aqui, pessoal? Assim, voltando para o pessoal, eu sempre estou pensando em quem está assistindo, né? É que essa fórmula não funciona em todo mundo. Não. Não é uma fórmula ideal. Vamos que vai dar certo comigo. Não dá não. Cada um tem Até porque é difícil vestir uma narrativa. Vamos trazer para nós aqui. Eu tive a oportunidade de fazer 2 conversas com a deputada federal mais votada, que foi a Silvia. Tive a oportunidade até a gente ter, talvez, feito um trabalho juntos. Não deu certo por outros motivos. Respeito, e ela é uma pessoa maravilhosa, espetacular. Acho que vai ser uma excelente deputada. Você acreditava que a Silvia ia ter o tanto de voto que ela teve? Para falar a verdade, no início, sinceramente, eu sou muito sincero. Não, eu sinceramente eu achava que ia, por 2 motivos. Primeiro, em Goiás a gente tem um fenômeno televisivo. Então sempre tem o Alisson, a Raquel Azeredo, aquela da projeção, o Elias Júnior. Programa popularesco, isso, né? Assim, de primeira candidatura. Segunda já é outro assunto, então, outro papo. Então, assim, só para terminar. E aí, quando ela trouxe uma pauta, aí sim. Aí eu falei, cara, essa menina vai ter um caminhão de voto. Ponto. É isso que eu quero, assim. Você ter uma notoriedade, pegar um discurso. Você pode ver que o discurso dela foi moderado. Goiás é um estado que o Bolsonaro ganhou, que o agronegócio é o que comanda esse estado, a grande maioria não entende que é direita e esquerda, mas os que entendem sabem o que eu estou falando. Então ela fez um discurso coerente com causas, com bandeiras. Não é a causa que que esses efeitos aí que são os fenômenos. Pega a oportunidade do momento e eu acho que a Silvia tem uma longevidade, viu? Eu acho que ela vai ter... Eu também acredito. Ela vai ter. E outra coisa que ela conseguiu mostrar,
Eu tô dando esse paralelo para não ser assim, aquele candidato midiático com ela. Eu tô pegando ela para a gente fazer esses dois contrapontos. E outra coisa que ela conseguiu mostrar e que eu fiquei muito surpreso é que ela tem conteúdo, porque é uma mulher, para quem não conhece, uma mulher extremamente bonita. Bonita. Ela chama a atenção, porque assim, a mulher é muito difícil essa relação, porque quando você tem uma mulher bonita que consegue alcançar cargos, o pensamento machista da sociedade, inteligente, sempre pensar porque é bonita. Não. Entendeu? Assim, quando ela sabe o papel dela. E ela mostrou assim, a formação dela, os lugares onde passou. Então ela conseguiu comunicar isso de forma eficiente. Aí eu falei, cara, essa mulher vai ser o caminhão de voto. Aí que eu quero trazer esse paralelo para a gente fazer essas comparações. Aí nós temos um outro que surfa nessa onda de direita, de extrema direita, que é o deputado Gustavo Gayer, ok? Será que com 2 anos, daqui 4 anos, qual vai ser o discurso do deputado Gustavo Gayer? Ele vai continuar ainda com essa linha de direita. Mas será que até lá, nós que somos do meio, já não diluiu, não vem diluindo? Porque eu acredito que essa eleição vai ter... É porque é cíclico. Exatamente. Né? Por isso que eu estou pegando a eleição passada, que teve aquele tanto de militares. Por quê? Porque e um monte de gente do PT que perdeu também, a pauta era de insegurança. Todo mundo vendeu, porque aí o momento era que estava tendo muito crime, pequenos assaltos, pequenos furtos. O governador Ronaldo Caiado foi nessa onda, fez um trabalho, todas as quadras do governador Ronaldo Caiado, o pessoal falava, nossa, o Goiás está sempre seguro. E realmente, de fato, está. Né? Você viu que diminuiu os roubos, enfim. Naquele momento, era aquela determinação de pauta que era o da segurança, nós temos que eleger, e ao tanto de deputados que foram eleitos que são militares e são delegados. Na Assembleia tem ainda, né, porque não terminou, delegada Adriana Corse, que é do PT, que já vinha de legislatura, delegado Eduardo Prado e o delegado Humberto Teófilo, certo? São 3 delegados, declaradamente, profissões como delegados. E aí nós temos mais coronéis. Aí tem o Coronel Adailto, né? Tem mais militares, acho que foram 4, 5 militares, não fugiu. Então, assim, só que isso já foi. Agora foi a questão da polarização, esquerda-direita. Esquerda-direita. Você está com quem? Então, o Nicolas foi nessa. A Silvier, que aí eu falo para você que a Silvier, por isso que eu trouxe esse contexto da Silvier, ela é uma candidata que, com uma boa estrutura, uma boa assessoria, ela vai conseguir se manter. Porque ela não foi nessa, não viu a Silvier debatendo... Puxando nem para um lado nem para o outro. Ela fez nas causas que ela acreditava. Nas causas dela. Que é isso que é o grande lance, às vezes, do candidato. Quais são as minhas bandeiras? Ela aproveitou o espaço que ela teve enquanto era apresentadora. Que era conhecido, né? Claro, que você não pode abrir mão disso. Depois ela foi conhecida, infelizmente, nacionalmente, por uma agressão que ela sofreu do ex-companheiro dela. Mas aí ela trouxe a causa do feminicídio. E transformou isso numa causa ela tem lugar de legitimidade, lugar de fala. E ela fez isso maravilhosamente bem. Ou seja, as mulheres se sentiram representar por quê? Porque as pessoas votam em 3 tipos de político. O pai, que vai cuidar, que vai proteger, que é o pai. O herói, aquele que vem para salvar o mundo. Né? Isso é teoria, viu, gente? Então presta atenção nisso. E o líder, que é o cara que vai me levar para algum lugar, eu vou comprar e vou fazer... Então, assim, são esses 3 perfis, tanto para o gênero masculino e feminino, as pessoas votam nesses 3 perfis. Se você pegar a história mundial, você pegar todos os grandes líderes, eles tiveram algum desses aspectos, né? O Getúlio é o cara que ia cuidar do pai dos pobres, né? Teve aquele discurso, né? A dona Gersina Borges é conhecida até hoje como a mãe dos pobres, que era um contraponto, porque como Mauro Borges era militar, é aquela figura assim, mas tinha a dona Gersina, que era a mãe dos pobres, né? O Íris, que foi realmente o grande líder, né? O cara que era o homem tocador das massas, de obra. O cara que ia desbravar e tá. E nós já tivemos a figura do herói, que era a questão do Santillo, que vinha para arrumar tudo, vocês podem contar comigo, o discurso dele na tribuna do Senado. Eu estou dando esses aspectos de políticos nossos locais aqui para a gente entender. E então é mais ou menos, são esses aspectos que as pessoas vão votar. A Silvier, que é a deputada, a Silvier, ela faz meio aquela linha da heroína. Se eu tiver um problema, eu vou ligar para a Silvia, ela vai vir aqui e vai resolver o problema. Eu fiz uma campanha para Adriana Corse, minha amiga, para deputada. A Adriana vinha de uma situação que ela foi conhecida nacionalmente, que era da Lucélia, aquela menina que foi amordaçada, era torturada. E a Adriana, ela é delegada. E a Adriana tem um senso de justiça muito grande dentro dela, antes de ser delegada.
A Adriana, acho que desde adolescente, assim, a Adriana sempre foi, tipo assim, tinha um probleminha, né? Ou seja, tem uma causa. Tem uma causa. E foi quando nós fizemos a campanha dela e nós criamos essa realmente, mostramos assim, elevamos esse espírito de justiça. Porque se ela era delegada e não tinha medo das coisas, enfrentar, tanto é que ela foi a deputada mais votada naquela época. A gente teve o prazer de fazer um trabalho junto com ela ali, que para nós foi muito bom. Márcio, tô falando muito, né? Não, eu quero te agradecer a sua disponibilidade, agradecer você estar dando esse moral aqui para mim, isso, né? Para as pessoas que vão nos assistir, nos ouvir. Para mim é uma honra estar aqui aprendendo, por isso que eu pergunto até para adquirir também mais conhecimento de uma forma geral. E não é falsa modéstia, é real mesmo. A gente quer estreitar laços, quer trazer pessoas que pensem a respeito, quer desmistificar essa questão do marqueteiro como cara picareta, como cara ladrão, como cara... Não é isso não. Eu fiz questão de assumir... maquiavélico, né? Eu fiz questão de assumir esse nome, marqueteiro mesmo. Com orgulho, porque nós temos... Igual você estava falando, nós temos família, nós temos pensamento, nós temos... queremos deixar legado. A gente não trabalha para qualquer pessoa, não é assim. Tantos milhões... Não, pagou, levou, né? Isso não. Então, assim. Dinheiro na mão. Não vou terminar a frase. Dinheiro na mão, tá. Mas todo mundo entende, né? Então, assim, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Fala pra nós aí como é que vai te achar nas redes sociais, como é que acha a sua agência. Se quiser começar algum trabalho de mentoria ou de construção de candidatura para daqui 2 anos, como é que faz? Tá no meu Instagram, que é Márcio0403. Quem quiser me achar no Instagram, eu estou numa nova fase mudando de casa aí, né? A gente está fazendo algumas modificações, porque a BM2, que é a nossa empresa, atende a iniciativa privada. Nós estamos criando agora, porque nós sempre fizemos um trabalho público e privado. Paramos por um tempo do público, que é prefeituras e depois campanhas políticas. Estamos voltando, vamos criar um outro braço junto, vai continuar a mesma coisa, depois eu vou passar. Mas quem quiser me achar é Márcio0403 lá no Instagram e também no Twitter também. No Twitter lá eu sou meio polêmico lá, né? Mas eu que agradeço, Evandro. Obrigado aqui pela oportunidade, viu? Sucesso para você, que tomara que você tenha aí êxito e a sua iniciativa é muito proveitosa para o nosso mercado, para o nosso meio, né? Você está sendo assim realmente um visionário, né? Está na vanguarda, porque tem tantos podcasts, mas podcast para falar dos bastidores, e a hora que você quiser a gente linkar para conversar sobre bastidor de política, também está à vontade. Obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui, encerrando esse primeiro episódio. Se Deus quiser, a gente vai dar continuidade a esse trabalho, trazendo gente que vai falar sobre política, sobre marketing político, sobre eleição, sobre candidatura, sobre construção. E eu quero me colocar à sua disposição para tudo que você precisar também. Vou deixar aqui já na tela todas as redes sociais, quem quiser na descrição desse vídeo. E aí eu já vou fazer aquele apelo, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa conversa, aproveita aí os cortes, né? Vamos gerar esse bafafá positivo, né? Essa repercussão positiva. Um grande abraço para vocês e até a próxima.